Adailton. E desde já, quero eu já agradecer a todos por estar sintonizado, pedir desculpas, né, que teve mudou um pouquinho aqui a frequência, mas estamos aí sintonizados aí para levar a palavra de Deus aos corações de todos vocês, certo? Desde já, quero passar a palavra nesse momento para o nosso pastor Valdinei, que está justamente comigo nesta noite. Boa noite, meu pastor, Pai do Senhor Jesus, sinta-se à vontade. É um prazer estar com o Senhor nesta noite mais uma vez, ouvindo a palavra do Senhor e aprendendo com o Senhor nesta noite. Então, meu pastor, Pai do Senhor Jesus Cristo, fique à vontade e que cada um nesta noite abra o seu coração para ouvir, para receber o melhor da palavra de Deus nesta noite, juntamente com cada um de vocês e com cada um que se encontra sintonizado. É isso aí, meu pastor, fique à vontade. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu pastor Valdinei. A paz do Senhor, nosso diácono Adailton, a todos os nossos ouvintes, uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Essa é uma programação Ebenezer, uma programação da Igreja Unida de Curaçao, na direção do nosso diácono Adailton. E como pastor local, esse que vos fala, pastor Valdinei. E eu louvo a Deus por cada um de vocês que está conosco, sintonizado nessa hora. Fica conosco ligadinho até o final dessa programação, porque eu tenho certeza que Deus continuará falando ao seu coração de uma maneira especial, de uma maneira gloriosa. Você que se encontra aí no seu carro, na sua casa, você que se encontra no seu trabalho, seja muito bem-vindo a essa programação. Saiba que Deus, Ele tem uma palavra para você nessa noite. Deus, Ele não se esquece dos seus, que a palavra dele diz aqui em Êxodo, capítulo de número 14 e o versículo de número 14. É um versículo muito conhecido. Acompanhe conosco esse texto, que diz assim: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele com a sua mão forte, Ele tirou o seu povo da terra do Egito, que estavam vivendo na opressão do faraó. E quando o povo clamou a Deus, Deus enviou Moisés para libertar o povo que Deus escolheu ali. E o texto diz que quando eles estavam ali, saindo do Egito, caminho à terra de Canaã, eles se depararam com o deserto e o mar vermelho. E o texto diz que quando eles saíram e se deparou com o mar vermelho, eles reclamaram muito, eles murmurou muito, eles questionou a saída do Egito. E Moisés, ele foi uma das pessoas que foi aquele que liderou o povo. E Moisés estava na responsabilidade de conduzir aquele povo à terra de Canaã. Mas naquele momento o desespero tomou conta, naquele momento o medo assombrou todo o povo e houve um questionamento acerca de que Deus está conosco mesmo, mas por que Deus, Ele tira nós do Egito e nos abandona nesse deserto? O faraó vinha com seus cavaleiros atrás, o mar vermelho à frente, e o povo de Israel, os hebreus, estavam oprimidos. E tem um momento em nossas vidas que estamos passando por doença no nosso corpo, dificuldade no nosso casamento, na nossa finança, dificuldade no nosso relacionamento conjugal. E muitas das vezes nós nos perguntamos: será que Deus está comigo? Mas essa é uma pergunta que nós temos a resposta, porque a Bíblia, ela tem resposta para todas as nossas perguntas, para todas as nossas inquietações. E quando o povo falou a Moisés: Moisés, tu trouxe nós para esse deserto para que a gente possa morrer. Moisés, naquele momento, colocou-se diante de Deus
e apresentou ao Senhor aquela causa. E Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, respondeu a Moisés. Moisés, inquieto com aquela situação também, mas Deus respondeu a Moisés e disse: por que clamas a mim, Moisés? O versículo 15 do capítulo 14 do Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Essa foi a resposta de Deus. A resposta de Deus para você nessa noite é: comece a marchar em direção ao teu propósito. Porque as aflições, o sofrimento, as inquietações faz parte do processo. Faz parte daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Porque ninguém entra em uma batalha simplesmente por batalhar, mas quer uma vitória. Então, quando Moisés indaga a Deus, porque Deus levou o povo ali, e o povo pressionando Moisés, Moisés entra na presença de Deus e Deus dá uma resposta a Moisés. Então Deus, ele tem uma resposta para você nessa noite. E a resposta de Deus para você é: comece a marchar em direção ao teu propósito. Pastor, mas está doendo. Pastor, mas eu estou com problema no casamento. Eu estou com problema na finança. Eu estou doente. Eu estou desempregado. Essas são as inquietações. Essas são as nossas perguntas. Às vezes até as nossas murmurações diante de Deus. Mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele responde para você nessa noite. Começa a marchar. Começa a marchar em direção ao teu propósito. E não fique murmurando, não fique reclamando, porque existe um propósito maior. E o propósito maior é: Deus, ele quer resolver a tua causa. Deus, ele se importa com você. Quando Jesus vem à terra e se entrega naquela cruz de forma voluntária, ele estava se identificando com o homem. Ele sentiu as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, porque ele se importa com o homem. Então, Deus, ele se importa com nós. Então, meu irmão, minha irmã, começa a caminhar em direção ao teu propósito. Deixa as inquietações, as murmurações, deixe essas perguntas de lado e começa a marchar. Começa a caminhar no teu propósito. Porque Deus, ele tem uma grande vitória. E quando o povo entendeu isso, e Moisés entendeu, a palavra de Deus diz que Moisés estava com o cajado e tocou a água. E a água se abriu e aquele mar se tornou em 2 aquários grandes, gigantes. E o povo passou no meio em pés enxutos. E a vitória foi alcançada por Deus. Então a tua vitória, quem te dá é Deus. Mas deixe de inquietações e de murmurações e começa a marchar em direção ao teu propósito. Não olhe para trás, mas comece a olhar para a frente, porque à frente está o autor e o consumador da tua fé. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui, guarde essa palavra, guarda no teu coração, guarda, porque quando nós guardamos, Deus, ele se agrada de nós. Que Deus continue abençoando cada um dos nossos ouvintes, cada um das pessoas que tiraram tempo para poder estar ouvindo essa mensagem. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E o nosso endereço da Igreja Unida de Curaçá
ela se encontra na Rua Amazonas, número 5, no bairro Salvador Pereira Lima, conhecido como Bambuí. Então, não perca os nossos cultos. Hoje eu vim do círculo de oração e foi uma bênção. Deus, ele se fez presente no nosso meio. O nosso ciclo de oração são às terça-feira, o nosso culto de ensino às quinta-feira, o nosso culto de libertação aos sábados e o nosso culto da família ao domingo. Então nós temos 4 cultos durante a semana e o poder de Deus é naquele lugar, transformando vidas e pessoas. Então você, meu irmão, minha irmã, é o meu convidado, é a minha convidada. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de todos, em nome de Jesus. Já passo para o nosso diácono Adailton, que vai dar continuidade, tá bom? Deus abençoe. Meu pastor, palavra maravilhosa. Que Deus abençoe meu pastor Valdinei, sinta-se à vontade sempre, é um prazer imenso estar com o Senhor aqui, aprendendo sempre com o Senhor, como sempre tem nos ensinado. Então é que Deus continue abençoando o Senhor de forma grandiosa, como Deus tem abençoado. E você, meu amigo ouvintes, né, da 87.9, ouvindo o melhor da palavra de Deus, com o programa da Igreja da Ebenezer, né, que você sinta sempre convidado, está conosco. E é um prazer imenso em saber que você está aí sintonizado, ouvindo esta palavra, uma palavra forte, uma palavra maravilhosa, uma palavra que cura, uma palavra que liberta. O poder de Deus está nesta palavra que foi ministrada. Esta é uma palavra que não volta vazia. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela nunca vai voltar vazia. Ou seja, a palavra sempre vai chegar a alguém. Então é com você que Jesus está falando. Jesus falou com você que ouviu a palavra de Deus. É você que está sendo convidado. É você que Deus está falando. Deus, ele disse que não é por força nem por violência, mas sim pelo amor. Se você entender de que Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus, para salvar a nação, então você vai receber esta palavra. Quer dizer para você, meu irmão, meu amigo ouvinte da palavra de Deus, que você não ignore. Às vezes tem palavras mansas, palavras duras,